Eu queria te perguntar especificamente sobre o Matias Vinha. Você falou sobre performance individual, mas você também fala muito sobre a questão de adaptação ao sistema de jogo também, para cada jogo. Tem a questão física também de um jogador como o Vinha, que ficou muito tempo afastado dos gramados por uma lesão gravíssima. Como é que está a tua análise em cima do Vinha? Ele não vem recebendo tantas oportunidades, tanta minutagem. Como é que está a análise em cima dele? Está competindo por posição com o Ayrton. E nesse momento, para mim, tanto o Alex, que agora está jogando, o Alex, temos um cuidado muito especial com ele, está jogando de uma forma incrível. O Ayrton, sempre que joga, tem jogado muito bem, segundo aos meus olhos, né? Eu sei que parece que o Ayrton nunca joga bem, nunca para o torcedor, mas para mim, sim, faz tudo exatamente o que eu peço para ele fazer e cumpre toda a função que eu peço para ele desempenhar dentro do campo. E o Vinha está brigando pelo espaço dele, como você bem falou, vem de uma lesão muito séria, se esforçou muito para estar nesse momento, eu sei disso, e hoje eu tinha pensamento em dar minutos para ele também, mas a saída do Carrascal no começo do jogo e as circunstâncias que foram acontecendo no jogo, acabou que optei por continuar com ele até o final. Mas é um jogador que eu tenho em conta e que sempre é importante para a gente, e que assim que precisar, eu sei que ele vai estar pronto. Felipe aqui, Natália. Natália Brasil, da Rádio Roquete. Eu sei que a gente está falando do brasileiro, você já falou que falta muito até o jogo da final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você assistiu o jogo do rival e se fazia diferença para você ser um ou outro do que foi. O Palmeiras tinha um placar muito grande para fazer, havia possibilidade da LDU ser a finalista. Então, eu queria saber esse aspecto pessoal seu, se fazia diferença quem está lá do outro lado. Assisti. Como eu falei para vocês, sem âmbito tático, só seguindo a bola, para descansar bem a cabeça. E o Palmeiras passou de forma merecida. Estão os dois melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso, é maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar, nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. Você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final, ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Felipe, Raíza Simplício, da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou, né, que está na tua cabeça agora o próximo jogo contra o São Paulo, e o Bruno Henrique acabou sendo suspenso, está fora. E nessa briga, enfim, a gente tem visto nos últimos 2 jogos, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, o Juninho ganhou alguns minutos. Eu queria saber, no início do ano, o Juninho veio como um jogador para brigar ali, posição, acabou não acontecendo, ele não jogava desde agosto, antes desse jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E o que aconteceu em relação ao Juninho? Foi adaptação? Foi algum erro de avaliação? Enfim, por que o Juninho não está tendo mais oportunidades nesse momento também sem o Pedro? Primeiro porque o fator número 1 para o jogador se colocar no campo, porque são eles que se colocam, é a performance individual. Então, nós tivemos aí uma ascensão, uma conquista da titularidade do Pedro nesse caminho todo, onde o Juninho, o Wallace, Bruno, todos eles foram perdendo espaço nesse momento. E com o espaço também a confiança, né? Então, sempre tento, de uma certa forma, quando eu posso, dar minutos, porque pelo que eu vejo durante a semana também vai me dando muitas informações para o que eu posso esperar do jogo. Essas informações eu tenho, vocês não. E muitas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, mas são porque também eu
faço o que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo do que eu vejo durante a semana e durante os treinos e os jogos, né? Então, o que aconteceu foi isso. Não teve a sequência necessária, nunca conseguiu a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de forma unânime. Então isso não aconteceu e só depende dele. Eu queria saber de você como que está o De La Cruz fisicamente. A gente sabe que ele teve alguns problemas ao longo da temporada e acabou que o Flamengo também contratou outras opções ali para o setor do meio-campo, aumentando a concorrência no meio ali. E o De La Cruz acabou perdendo um pouco de espaço, mas é um jogador que tem uma qualidade enorme, que hoje fez uma grande partida, aproveitando também como que está o Jorginho, se tem algum prazo para o retorno dele. Obrigado. O Nico, como eu falei para vocês nas outras coletivas, na minha visão e pelo meu conhecimento, o Nico é um jogador que, com sequência de treinamentos, ele performa de um nível de clube grande europeu. É um jogador muito diferente. Mas várias coisas foram acontecendo antes do Mundial, com a lesão dele do joelho, num sacrifício que ele estava fazendo, e depois ele perdeu essa capacidade de somar treinos. Depois ele teve uma sequência de jogos onde forçou ainda mais, depois entrou processo gripal no meio. Então foram vários detalhes que foram tirando ele desses minutos de treinamento, essa sequência, importante para a capacidade física dele, e ele acabou não tendo a sequência e nem podendo competir por posição. Mas o Nico, que todos conhecemos, com ritmo, bem treinado, é um jogador top. E hoje conseguiu voltar a somar minutos e se sentir bem dentro do campo, que é uma coisa importante para o jogador. E o Jorginho, nada muito grave, mas temos que ir com cautela.